Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, nós estamos trabalhando os temas, tá? Possíveis temas, lembrando, já falei isso nas outras duas aulas, né? O que nós fazemos é uma sondagem. Nós não temos bola de cristal, não sabemos adivinhar, ver o futuro, infelizmente. Não sabemos o que vai cair, né? A gente faz um recorte do que pode cair e uma forma que pode ser cobrada para você também não exatamente vai ser da mesma forma. Mas o que a gente traz aqui é visibilidade para certos temas que você precisa pesquisar na sua casa, né? Vamos desenvolver uma introdução para você ter uma ideia mais ou menos de como introduzir um tema desse, de como você vai começar a sua argumentação, né? E o tema que a gente trouxe hoje é os limites do humor. Tá, gente? Um tema bastante complexo também, não tanto quanto os temas anteriores, né, que a gente trabalhou aqui, mas é uma coisa que tem acontecido muito, né, essa discussão. Muita gente acredita ainda que certas coisas podem ser ditas sobre as pessoas sem nenhum tipo de contratempo, né, que elas vão poder dizer, que elas bem entenderem. E muita gente culpa o politicamente correto por isso, tá? Já digo que eu não trouxe aqui uma forma de discussão de que você vai se colocar a favor ou contra o politicamente correto, tá? É porque eu acredito que o Enem não vai querer isso de você, tá? Mas vamos ver como a gente fez aqui, né? Para você entender como o Enem pode cobrar isso de você. Os limites do humor. Humoristas de todo o mundo encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada. No século XXI, algumas piadas não são mais aceitas, principalmente as que têm como alvo grupos minoritários, né? Quando a gente diz grupos minoritários, gente, não que eles sejam minoria na sociedade, nós não podemos dizer que as mulheres são minoria, por exemplo, né? São tratados como grupos minoritários porque infelizmente esses grupos têm menos direitos, né? Eles são de uma certa maneira, não, eles são prejudicados, né, por algumas questões da sociedade que ainda, né, demonstram um caráter preconceituoso, machista, homofóbico, né? Então esses grupos minoritários, né, estão relacionados a essas pessoas que vivem numa situação de ter menos direitos, né? Apesar de ter tanto direito quanto todos os outros seres humanos, né? A sociedade trata elas de maneira diferente, tá, gente? Para grande parte dos profissionais do humor, a nova configuração representa a usurpação de seu direito básico à liberdade de expressão. Então, muitos acreditam que essa nova realidade, né, tira o direito da liberdade de expressão. Por quê? De acordo com a liberdade de expressão, né, adquirido através da Constituição, você pode dizer o que você quiser, né? Então, muitos humoristas acreditam que essa questão hoje em dia, né, de processar, né, não achar, de ter que enfrentar um público que pode te rechaçar, dependendo da piada que você fizer, né, que essa questão, ela infringe, né, o direito da liberdade de expressão, um direito adquirido, né? Então, a nossa discussão é em cima disso, né? O humor tem limites ou a liberdade de expressão da total liberdade, né? Até onde vai a liberdade de expressão e até onde o humor perde a linha, né? Até onde a questão fica muito maior do que a liberdade de expressão, ok? Então a gente vai lidar com esses dois lados. Vamos continuar aqui. Outros, entretanto, adequaram-se às circunstâncias, convictos de que não é necessário ridicularizar os oprimidos para serem engraçados, né? Tem muita gente que faz humor e não faz humor em cima de oprimido e as pessoas riem porque é engraçado, né? Você não precisa oprimir para fazer graça, né? Você não vai oprimir
quem já está sendo oprimido desde sempre, né? Então, muitos humoristas, né, aceitaram. Poxa, que legal que isso, né, que mudou, vamos aceitar. Nós somos seres que evoluímos, né? Então, se a sociedade muda e pede da nossa profissão uma coisa diferente, faremos diferente, né? Não tem problema. Até porque, gente, o público desse tipo de humor, né, também está ficando escasso, né? Porque as pessoas estão entendendo que não é em cima de qualquer coisa que se pode, né? A gente não ri de qualquer pessoa, de qualquer coisa, né? Aliás, não vamos rir de pessoas, vamos rir de situações, de ideias, de acontecimentos, né? Então, olha só, uma matéria aqui de 2016, né? 14 de abril de 2016. Justiça condena Danilo Gentili a pagar 200 mil à doadora de leite. Né? O humorista chamou a pernambucana de vaca e a comparou a ator pornô. Marcelo Mansfield e Rede Bandeirantes também foram condenados. Né? Esse Marcelo aqui, eu acho que é o dono da Bandeirantes, tá? Marcelo Mansfield e Rede Bandeirantes também foram condenados. Por quê? Ele utilizou o horário dele na Rede Bandeirantes, né, para fazer essa piada sobre uma mulher que era doadora de leite, né? Ela tinha um seio muito farto porque ela tinha muito leite. E nossa, né, ela ajudou muitas crianças, foi mãe de leite de muitas crianças, né? Doou para um banco de leite, ia lá todos os dias. E ela contou essa história e aí o Danilo Gentili foi lá no programa dele, decidiu ridicularizar essa moça que estava fazendo tanto bem, né, para a sociedade, né? Enfim. A Justiça mantém condenação de Rafinha Bastos por ofensa a Vanessa Camargo, 2011. Né? Magistrados negam recurso do humorista e negaram o recurso do humorista e confirmaram o pagamento de 150 mil por danos morais à cantora e à criança, ainda nem nascida na época. Né, o que aconteceu, não sei se todo mundo se lembra, né, o Rafinha Bastos nessa época ainda era da bancada do CQC e ele decidiu fazer uma piada falando que ele comeria, né, vou falar assim porque os jornais publicavam assim também, foi isso que ele disse, comeria a cantora e o seu filho, que ainda estava na barriga dela, né, então falou que, né, realizaria um ato sexual com ela e que o filho dela que estava na barriga também entraria na história. Então, assim, bastante ofensivo, né? Então ele acabou tendo que pagar essa indenização de 150 mil por danos morais, né? Danilo Gentili é obrigado a tirar do ar vídeo em que agride Maria do Rosário, né? Maria do Rosário consegue primeira vitória contra Danilo Gentili. Justiça determina que o apresentador retire imediatamente do ar o vídeo em que ataca a deputada. Né? Essa notícia, olha, é bem recente, 3 de junho de 2017. Danilo Gentili, olha, já pagou uma indenização de 200 mil, né, por ofender essa moça doadora de leite. E depois ele ofendeu ainda a deputada, né, do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, a ela e a sua filha, e depois quando ela mandou uma notificação para ele, né, para comparecer à delegacia, no ar ele rasgou e colocou dentro da calça, né, tipo nas suas partes íntimas, mostrando total desrespeito à deputada. Rafinha Bastos diz que problemas na justiça foram aprendizado, né? Acho que hoje a gente está mais confortável para brincar com algumas coisas, afirma o apresentador, né? Essa da Rolling Stone, né? Da revista Rolling Stone, matéria de março de 2014, né? Então Rafinha Bastos se disse aqui arrependido, né? Em 2014, pela essa questão dessa piada que ele fez aí com a Vanessa Camargo, né? E aí, olha, pouco tempo depois, né, olha, a gente tem aqui março de 2014, depois em 2015, 25 de junho de 2015, Rafinha Bastos paga a Sandy a indenização devida a Vanessa Camargo. O humorista postou foto de cheque de 150 mil reais, valor da indenização que deve pagar a filha de Zezé Camargo,
mas endereçado à rival, Sandy, né? Então ele se mostrou muito arrependido aí, depois fez essa brincadeira, mais essa brincadeira, né? De postar no Twitter dele a foto do cheque, né, endereçada a Sandy, como assim, um despeito, né? Eu vou te pagar essa indenização, vou pagar para Sandy, que é a sua rival, e etc. Né? Mais uma piada aí do Rafinha Bastos, né, que disse que tinha aprendido com a lição. Enfim. Agora, falando, né, dessa questão da liberdade de expressão, a gente vem aí com esse caso do Charlie Hebdo, né? Eu acho que todo mundo lembra, foi um ataque, né, em Paris, né, um ataque direto ao jornal, muita gente morreu. Era um jornal satírico, o Charlie Hebdo continua existindo, né, um jornal antigo, que é satírico, ele faz piada com fatos, acontecimentos do mundo. E na época eles tinham feito uma charge, uma piada com o profeta Maomé, né, do Islã. E bom, a gente sabe que os islâmicos, né, eles têm essa questão, essa ala mais conservadora, né, fundamentalista do Islã, mas de acordo com as leis deles, não se devem fazer representações, né, gráficas do profeta Maomé, né, não é permitido, né, o Alcorão traz essa regra e eles seguem muito à risca, né, obviamente, gente, não justifica, né, um ataque, mortes e tudo mais, mas isso levanta a questão, né, levantou a questão da liberdade de expressão. Foi uma coisa que foi muito debatida quando aconteceu esse ataque ao Charlie Hebdo, né, porque realmente fica essa questão, né, até qual é o limite? Qual é o limite para se fazer humor? Qual é o limite para contra-atacar, né, uma representação humorística que você não gosta, né? Então, com violência, obviamente, não é a forma correta, né? Mas teve esse triste ataque, né? Então, aqui a matéria que eu trouxe, né? Charlie Hebdo reabre o debate sobre os limites da liberdade de expressão. Massacre no jornal trouxe à tona o debate sobre o direito de ofender. Jornais da Rússia, China e Malásia disseram que o jornal cometeu um erro. Então, olha só, né? Aqui o massacre traz à tona o debate sobre o direito de ofender, né? Então, é uma questão também que está dentro dessa questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão vai até onde? Até onde você está simplesmente se expressando e até onde você está já ofendendo, né? Tirando os direitos do outro, que você está agredindo, né, através de uma coisa que para você pode soar como inofensiva, mas que pode ser muito pesada, que pode ser muito ofensiva, que pode ser, né, magoar de fato a pessoa que está recebendo, né? Então essa questão do Charlie Hebdo trouxe, né, o direito de ofender. Até onde vai esse direito, né? Existe esse direito? Diretor, né, esse daqui é do DW, né, esse primeiro aqui é G1, 12 de janeiro de 2015, que foi perto de quando aconteceu, né? Foi muito próximo dali. E aqui, olha, 7 de janeiro de 2017, atual, né? O diretor de Charlie Hebdo clama por liberdade de expressão. 2 anos após o ataque terrorista à sede do jornal satírico, chefe da publicação afirma que jornalistas não abrirão mão de sua paixão. Jornal foi alvo de islamistas por publicar charges do profeta Maomé, né? Então o diretor do Charlie Hebdo continua clamando pela liberdade de expressão, né? Ele acredita que isso não é ofensivo e que ele tem esse direito, né? O jornal tem o direito de ser satírico, de fazer comentários e charges satíricas com quem quer que seja, independente do Islã não permitir imagens, né, do profeta Maomé. Então, bem, tendo em vista, né, esses dois pontos de vista, né, que, né, até onde o humor pode ir, até onde se pode falar, né, até onde se pode... até onde vai a liberdade de expressão? Até onde vai o seu direito de
ser, mesmo que através do humor, de falar, né, de escrever, de falar, de fazer charges, com coisas que podem ser agressivas para outras pessoas, né? Então vamos pensar aqui. Eu desenvolvi duas introduções, né? Por exemplo, uma que defende que o humor deve ter limites, né? Então vamos lá. Após a árdua consolidação de alguns direitos, grupos considerados minoritários, como negros, homossexuais e mulheres, decidiram não mais tolerar o humor questionável que alguns comediantes insistem em fazer sobre sua dor e opressão. Ainda há no Brasil representantes desse costume lamentável, que tripudia sobre as chagas alheias e que reforça o racismo, a homofobia e a misoginia. O que alguns desses humoristas já aprenderam, entretanto, é que este tipo de comportamento não mais passará impune, né? Então, pensando na questão aqui dos nossos humoristas, né, que a gente já viu que dois deles já foram processados e o Danilo Gentili foi processado 2 vezes, né? Percebam, gente, né? Quando a gente fala, para quem não sabe, misoginia, né? Misoginia é aversão à mulher, né? Então, tudo que ataque... A misoginia é o cerne do machismo, né? O machismo é um filho, é um filhote. Né? A misoginia é algo mais sério. Então, percebam que, no caso dos 2 humoristas, né? Esse tipo de piada, né? Esse tipo de humor foi feito com mulheres, contra mulheres, né? No primeiro caso, o Danilo Gentili ofendeu uma moça que era doadora de leite e comparou ela a uma vaca, porque os seios dela estavam muito cheios e eram enormes, né? No segundo caso, o Danilo Gentili ofendeu uma deputada, né? Uma mulher novamente. O Rafinha Bastos fez uma piada sobre né? Ele ofendeu mais uma mulher, a Vanessa Camargo, e depois ainda colocou ela na situação de ser rival da Sandy. E ele pagaria a indenização para Sandy. E não satisfeito, ele pediu desculpas para o marido dela, né? Ele foi em rede nacional, ao invés de pedir desculpas para ela, ele pediu desculpas para o marido dela. Então, são questões, né? Esse tipo de piadas, esse tipo de humor que insiste em envolver estes grupos, né? Eles reforçam o racismo, a homofobia e a misoginia, né? Então, quando você for desenvolver este tema, a partir dessa perspectiva de que você acha que o humor deve ter limites, você pode, né, falar sobre o caso desses humoristas, por exemplo, que é um exemplo de misoginia, né? Então você pode falar sobre o Rafinha Bastos, sobre o Danilo Gentili, né? Você pode falar sobre algum outro caso que você lembrar de um humor que seja, né, que tenha essa questão homofóbica ou racista, né? Então, não, né, compreendendo que não passará mais impune. Tanto é que esses 2 caras já tiveram que mexer no próprio bolso, né, para pagar essas coisas que eles disseram, tá? Então, bem, sobre esse tema, desenvolver aqui, gente, é amplo, nessa perspectiva é amplo demais. Você pode fazer aqui 2 ou 3, né, dependendo do tamanho, né, da sua introdução, da sua conclusão, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, né, em que você fala sobre... Você pode falar por exemplo, sobre a luta desses grupos, né? O outro você pode falar sobre os casos aqui que você conhece, citar casos, né? E depois você pode fazer uma conclusão, né, falando sobre como você acha que esse problema deve ser resolvido, né? E etc. Então, assim, aqui dá para trabalhar muita coisa a partir dessa ideia, né? Se você for, obviamente, se você acreditar que o humor deve ter limites. Agora, humor com liberdade de expressão. Se você acredita que o humor pode falar o que bem entender, né? Como a gente poderia fazer esse texto? O ataque sofrido pelo jornal humorístico Charlie Hebdo em janeiro de 2015 e alguns processos contra os humoristas brasileiros Danilo Gentili e Rafinha Bastos trazem à tona o tema da liberdade de expressão. Um direito constitucionalmente adquirido que vem sendo aos poucos retirado dos cidadãos.
né, um pouco mais complicado desenvolver esse tema, né, por esse viés, né? Mas o que você pode fazer aqui? Você pode contar, né, qual foi o caso do Charlie Hebdo, né? O que aconteceu? Desenvolva um parágrafo falando sobre o ataque, né, islâmico que foi um massacre que matou a redação quase toda do Charlie Hebdo, que foi tristíssimo, né? Você pode também falar sobre o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos. Conta a história deles desse aspecto, desse ponto de vista, né? Poxa, que eles foram, né, processados, sendo que eles são resguardados pela Constituição de um direito de liberdade de expressão. Então você pode trabalhar, né, dessa forma, né, parágrafos falando sobre esses casos específicos, né, ou sobre outros casos que você conheça, né, de algum outro humorista que sofreu retaliações, ou do público, ou do alvo da piada, né. E aí você pode trabalhar, por exemplo, com a Constituição, né? Num caso desse, lidando com a questão da liberdade de expressão, o Enem provavelmente traria, né, o trecho da Constituição que fala sobre liberdade de expressão. Então você pode, né, utilizar, jogar com essa questão, né, citar estatísticas, citar um pouco da Constituição, um trecho, tá? Então, bem, aqui nós temos esses dois pontos de vista, né? O que eu peço é que vocês leiam em casa a respeito, né? Se informem melhor sobre essas questões, sobre essas possibilidades de qual recorte o Enem poderia fazer, né? Mas eu acredito que é bastante verossímil acreditar que eles possam, né, pedir para você defender ou que o humor deva sim ter limites, ou que você fale sobre essa questão da liberdade de expressão, né, como um direito que não deve ser abalado, né, por nada, ok? Nem pelas causas sociais, pelos direitos humanos, pelas minorias, e enfim, que você teria o direito de falar o que você bem entendesse, ok? Bom, é isso. A gente fica por aqui.